Boa tarde, gente. Hoje eu e Carol, nós vamos apresentar, né, a dispepsia funcional, que é um tema bem legal, espero que vocês também gostem e que a gente consiga explicar de uma forma que todo mundo entenda. Bom, o que é a dispepsia em si, né? A dispepsia seria um conjunto de sintomas heterogêneos que são recorrentes ou então que são constantes, né, crônicos, que estão associados à região do epigástrio, né, que é a região mais superior que a gente tem no abdômen. Quando a gente vai falar da dispepsia, ela pode ser dividida tanto do tipo orgânico quanto do funcional. A dispepsia orgânica é aquela que está associada a alguma outra doença do trato gastrointestinal. Então, pode ser uma úlcera, pode ser uma neoplasia. Mas quando a gente não encontra nenhuma alteração metabólica, fisiológica, anatômica, para justificar esses sintomas dispépticos, né? Lembra, é um conjunto de sintomas. Então, a gente tem aí uma dispepsia funcional. E quando a gente vai analisar a prevalência, né, é muito mais frequente justamente a dispepsia funcional, né, cerca de 75% das dispepsias são do tipo funcional, do que as orgânicas. E é por isso que a gente tem, então, que compreender bem esse quadro. E o que se sabe, né, é que há um impacto muito importante na qualidade de vida desses pacientes dispépticos. Então, acaba por afetar as atividades dele, tanto no meio social como laboral, e também as próprias relações interpessoais que esses pacientes dispépticos desenvolvem, porque são sintomas que eles são, de fato, desconfortáveis, né, que geram incômodo a ponto de impactar também nas atividades e nas relações desses pacientes. Falando, então, sobre a epidemiologia, a gente tem que as queixas dispépticas, elas são muito comuns na população em geral, né? Estudos trazem números desde 20% a 40% da população, no geral, apresentando sintomas dispépticos. Esses números maiores de 40%, eles foram encontrados naqueles estudos em que se associava também a pirose junto com esses outros sintomas mais clássicos da dispepsia. E, apesar de serem queixas, né, muito comuns na população em geral, só uma fração bem pequena dessas pessoas que vão procurar por assistência médica por conta dessas queixas dispépticas, né? Cerca de 30% aí da população que manifesta esses sintomas. Só que quando a gente fala dos serviços de gastroenterologia, acaba sendo uma quantidade muito grande de pessoas que vão à consulta por conta de queixas dispépticas. Cerca de 40% das consultas seriam motivadas por essas queixas. E o que geralmente leva as pessoas a buscar esse serviço médico é justamente a intensidade em que a dor e o desconforto se apresentam nesse paciente, ou então a ansiedade que essas pessoas desenvolvem, né, que apresentam, por conta do medo de se tratar de um quadro muito mais grave, sabe? As pessoas às vezes acham que é câncer o que elas têm, porque são sintomas que são, como eu falei, bastante recorrentes e que geram incômodo nessas pessoas. Em se tratando da distribuição, né, pela idade e sexo, a gente sabe que pessoas de qualquer faixa etária podem apresentar os sintomas dispépticos, mas que é muito mais comum no sexo feminino. E por conta, né, do que eu falei para vocês, de ser um quadro que é bastante recorrente, não existe um tratamento que seja satisfatório para tratar, né, de forma resolutiva esses sintomas. E também por todo o impacto na qualidade de vida que eu já mencionei, a dispepsia funcional, ela é tratada como um problema sanitário, mas também socioeconômico, uma vez que também interfere nas atividades laborais e sociais desses pacientes. Bom, vamos falar agora das classificações. A dispepsia, ela apresenta 4 sintomas cardinais, né, que são essenciais para a gente poder, posteriormente, diagnosticar a pessoa com dispepsia funcional, que Carol vai explicar melhor depois. Mas entre esses 4 sintomas, a gente tem o empachamento pós-prandial, a saciedade precoce, a dor ou então a queimação na região do epigastro. E tendo em mente esses 4 sintomas, existem 2 síndromes dentro da dispepsia funcional, em que se tenta classificar os pacientes. Cada síndrome, ela leva em conta a predominância de 2
desses 4 sintomas que eu falei para vocês. Então, a gente tem a síndrome do desconforto pós-prandial e a síndrome da dor epigástrica. E é importante classificar os pacientes nessas síndromes, porque é elas que vão guiar o manejo da dispepsia funcional em cada paciente, de acordo com a classificação em que eles se enquadram. E os critérios que são utilizados para, então, dividir esses pacientes são critérios baseados no consenso de Roma, que atualmente, o que é mais recente, né, é o consenso de Roma 4. Mas existem algumas diferenças entre esse conceito de Roma 4 com o conceito anterior, que era o de Roma 3, que eu vou sinalizar para vocês, que promoveu uma alteração na prevalência de cada uma dessas síndromes. Então, antes, havia muita sobreposição de pessoas que apresentavam tanto síndrome do desconforto pós-prandial como síndrome da dor epigástrica, que de fato pode acontecer. Isso acontece. Mas perceberam que muitos pacientes que estavam nesse grupo da sobreposição estavam classificados de forma errada. Então, se buscou, no conceito de Roma 4, definir melhor os critérios dessas duas síndromes para poder encaixar alguns pacientes que antes não estavam se enquadrando especificamente na síndrome do desconforto pós-prandial, que eu vou explicar agora para vocês. Bom, essa síndrome do desconforto pós-prandial, ela segue critérios, como eu falei. E aí, entre eles, a gente tem a presença de empachamento pós-prandial ou a presença de saciedade precoce, várias vezes por semana, e que estejam presentes nos últimos 3 meses, mas que tenham se iniciado há pelo menos 6 meses. Então, é ou empachamento pós-prandial ou saciedade precoce. Não precisa ter os dois. Só que esses sintomas, como eu falei, são sintomas desconfortáveis e eles precisam ter algum tipo de impacto nessas atividades. Se são sintomas que não estão impactando em nada, então não chega a se classificar como essa síndrome. Eles precisam ter algum tipo de efeito negativo sobre as atividades desse sujeito. Então, nem que seja uma distração por conta do sintoma, você está focado na atividade, está apresentando sintomas, já não consegue mais concentrar tanta sua atenção, ou até incomodar a ponto de ter outros efeitos negativos mesmo. Então, tem que impactar nessas atividades. Só que aí, o que foi adicionado com esse novo consenso, né, de Roma 4, que antes não estava muito bem estabelecido, é que agora a gente tem que não só empachamento pós-prandial ou saciedade precoce, mas também outros sintomas que estejam relacionados com a refeição. Então, sintomas que desenvolvem após a refeição, eles se enquadram também aqui. Então, quando o paciente apresenta dor ou queimação epigástrica, ou também náusea após as refeições, ele vai se enquadrar na síndrome do desconforto pós-prandial, né? Respeitando também esses outros critérios que eu mencionei aqui para vocês, de ser várias vezes por semana, presente nos últimos 3 meses, impactando as atividades. Por quê? A gente vai discutir que dor e queimação epigástrica são critérios que estão relacionados com a outra síndrome. Contudo, esses sintomas na outra síndrome, eles não precisam estar relacionados com as refeições. Mas aqui, dentro da síndrome do desconforto pós-prandial, como o próprio nome diz, tem uma relação, né? Após a refeição é que esses sintomas se manifestam. Então, para essa síndrome específica, a SDPP, que a gente chama, precisa ter um ou outro, né, desses sintomas aqui, não precisa ter todos. E aí tem outros sinais e sintomas também que podem ser apresentados, como eructação, distensão abdominal, também podem estar presentes. Já a questão dos vômitos acaba não sendo muito recorrente. Quando a gente fala em síndrome da dor epigástrica, né, que é a segunda síndrome, aí a gente já tem outros critérios e dessa vez é necessário ter a presença de todos eles para ser enquadrado na síndrome. Não é um ou outro, como ocorria na síndrome do desconforto pós-prandial. Então, aqui o que acontece? O paciente ele precisa ter dor ou queimação no epigastro, sendo que precisa apresentar pelo menos uma vez por semana. Então, na outra síndrome, eram várias vezes na semana. Aqui, precisa ser pelo menos uma vez por semana. Tem que ter uma intensidade, no mínimo, moderada, e também aquele mesmo critério de estar presente nos últimos 3 meses e ter iniciado há pelo menos 6 meses.
A dor, ela é intermitente, ou seja, ela é episódica. É uma dor que não é generalizada e nem localizada em outras regiões. Então, se tem dor no epigastro, mas também tem dor em outro local, é uma dor disseminada, então não pode se classificar como dispepsia funcional, do tipo da dor epigástrica, porque precisa ser localizada no epigastro. E essa dor é uma dor que não é aliviada pela defecação ou então pela emissão de flatos, né, pela flatulência. Mesmo quando isso ocorre, essa dor ela não alivia. Então, tem que cumprir todos esses critérios. E, além disso, o paciente ele não pode se encaixar nos critérios para a disfunção funcional da vesícula biliar ou disfunção funcional do esfíncter de Oddi. Então, tem que checar durante o diagnóstico, né, para conferir se, além de cumprir todos esses requisitos, ele não se encaixe nos critérios dessas outras disfunções, que não são da dispepsia funcional. Bom, partindo agora para a fisiopatologia, né? O que é que a gente sabe até então sobre o mecanismo, né, do desenvolvimento desses sintomas? É uma incógnita até hoje, né? Mas se supõe que seja uma fisiopatologia multifatorial em que há associação tanto de fatores fisiológicos como psicológicos. Só que a forma como que cada um desses fatores vai desenvolver os sintomas é que é bastante controversa. Então, existem muitas hipóteses, se sugerem muitos mecanismos, mas ainda não foi comprovado que esses fatores, de fato, são responsáveis pelo aparecimento desses sintomas. E aí eu vou discutir com vocês cada um deles a partir de agora. Bom, em relação à secreção gástrica de ácido e da motilidade gastrointestinal, o que a gente sabe é que a secreção de ácido pelo estômago nesses pacientes dispépticos é uma secreção normal, não está aumentada, não está diminuída, é normal. Mas o que se encontra alterado é a sensibilidade do paciente a essa infusão de ácido. Então, os dispépticos, eles têm uma hipersensibilidade a essa secreção gástrica, apesar dela estar na quantidade normal. É a resposta que é exagerada. Além disso, no mecanismo de acidificação do duodenal, então, havendo a passagem do quimo, né, chegando lá no duodeno, tendo um ambiente mais acidificado, isso pode promover relaxamento gástrico, o que poderia estar associado ao surgimento de alguns desses sintomas. E também a acidificação duodenal, ela induz uma hipersensibilidade à distensão gástrica, que a gente vai ver que é algo que já está presente e que pode ter alguma relação com o aparecimento desses sintomas. E quando a gente vai tentar entender a motilidade gastroduodenal nos pacientes dispépticos, o que se observa é que, na grande maioria deles, a motilidade ela se encontra alterada, não está normal. E a principal alteração é o retardamento do esvaziamento gástrico. Isso pode estar associado também a alterações mioelétricas, que se percebeu que dos pacientes dispépticos há uma disritmia gástrica. Então, pode ter tanto uma bradigastria ou uma taquigastria, ou até mesmo uma associação desses dois fatores. E como a atividade mioelétrica ela é importante para a função motora do estômago, né? Tanto para a mistura dos alimentos quanto para o próprio esvaziamento gástrico, essas alterações mioelétricas, então, poderiam estar associadas também com o aparecimento dos sintomas. Em relação aos fatores dietéticos, o que se sabe é que alguns pacientes, eles relatam o aparecimento dos sintomas após a ingestão de alimentos específicos em cada um desses pacientes. Então, os fatores dietéticos, né, mais mencionados são alimentos gordurosos, café, álcool, frutas cítricas, mas apesar dessa associação pelo relato dos pacientes, o que se observa é que esses alimentos não despertam os mesmos sintomas, né, dispépticos em todos os pacientes que têm a dispepsia funcional. Então, um ou outro tem essa resposta, né, com um fator dietético específico.
mas já uma segunda pessoa não responde com esses sintomas dispépticos a esse mesmo alimento, apesar dela ter uma dispepsia funcional. Então, por isso que é controversa essa associação da ingestão com o aparecimento dos sintomas. E aí se supõe, né, se sugere que esses fatores dietéticos, nesses pacientes em que acabam gerando essas respostas, nessas queixas dispépticas por conta da ingestão desses alimentos, a teoria de que eles agem sobre mecanorreceptores, né, do trato gastrointestinal superior e que eles venham a induzir a secreção de ácido. E como a gente viu, a secreção de ácido acaba gerando, imagina-se, né, que gera esses sintomas dispépticos por conta dessa hipersensibilidade que eles apresentam às infusões ácidas. Além disso, uma outra hipótese, né, é que, como a gente bem sabe, os lipídios lá no intestino delgado, quando eles chegam lá, eles acabam induzindo a liberação da colecistocinina, ou colecistoquinina, né, a CCK. E ela, por sua vez, ela acaba retardando o esvaziamento gástrico, que, consequentemente, pode ter o papel aí no surgimento desses sintomas. Além disso, se tem algumas associações, por meio de alguns estudos, de que esses fatores dietéticos eles poderiam estar associados a alterações da microbiota intestinal, de modo que gerasse um desequilíbrio dessa microbiota e resultasse em inflamações crônicas da parede gástrica, o que, por sua vez, poderia, então, levar a essas queixas. E aí eu trago como atenção a relação do etilismo, porque a literatura diz que não é que o álcool ele seja um fator de risco, mas naqueles pacientes que fazem um consumo excessivo de bebida alcoólica, a probabilidade deles desenvolverem queixas dispépticas é maior. E assim como o etilismo, também se enquadra nessa mesma situação o tabagismo e também anti-inflamatórios não esteroidais. Então, apesar de não serem comprovadamente fatores de risco, eles aumentam a probabilidade de as pessoas desenvolverem sintomas dispépticos. Bom, sobre a hiperalgesia visceral e a allodynia, antes de explicar, né, como que isso se apresenta nos pacientes dispépticos, eu queria explicar um pouco do conceito, principalmente para quem ainda está no segundo ano, no primeiro, que não viu ainda. Quando a gente fala de hiperalgesia, a gente está falando de uma resposta exacerbada a um estímulo que é danoso, né? Então, é como se um estímulo que já é um estímulo que já é nociceptivo, em vez dele ter uma resposta comum, que ele já iria ter uma percepção de dor, ele acaba tendo uma percepção muito intensa. Essa é a hiperalgesia. Já a allodynia é quando um estímulo que ele é inócuo, ou seja, ele não é um estímulo danoso, não é um estímulo nociceptivo, ele acaba gerando uma percepção dolorosa. E isso a gente vai observar nesses pacientes dispépticos. E ao contrário da allodynia, na hiperalgesia, mesmo quando o estímulo ele cessou, né, quando não está tendo mais estímulo, pode ainda ter essa percepção dolorosa. E aí, como é que isso se apresenta nesses pacientes? A gente tem que eles vão ter uma hipersensibilidade à distensão gástrica, né, levando a essa percepção de dor. Algo que não é comum nos pacientes normais. Então, pelo simples fato do estômago distender, alguns desses pacientes, eles acabam tendo uma sensação dolorosa muito... uma sensação dolorosa, que não era o normal. E essa sensação, ela fica ainda mais exacerbada quando há uma infusão de lipídios lá no duodeno. Apesar dessas alterações na percepção da dor no estômago, a hiperalgesia e a allodynia, elas não se manifestam pelos estímulos
transmitidos através das fibras aferentes somáticas. Só essas fibras aferentes viscerais é que demonstram ter essa alteração da sensibilidade com manifestação de hiperalgesia e de alodinia. Falando agora da infecção pelo H. pylori. Bom, nos pacientes dispépticos é muito prevalente. Só que aí tem a questão de que a infecção pelo H. pylori ela já é muito prevalente na população em geral, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, não é porque ela está muito presente nos pacientes dispépticos que significa que ela é um fator causal para esses sintomas. Contudo, se observa que, quando a gente está falando de uma dispepsia associada à úlcera, o papel dessa infecção pelo H. pylori, ela demonstra ter uma importância muito maior. Então, quando essa dispepsia é por conta de uma úlcera, né, já sendo uma dispepsia orgânica, aí sim, a infecção pelo H. pylori tem um mecanismo no surgimento desses sintomas. Só que quando a gente está falando da dispepsia funcional em si, o que se observa é que os pacientes infectados pelo H. pylori, que são dispépticos, e aqueles que também têm os mesmos sintomas, mas que não têm a infecção, ou seja, infectados e não infectados, mas dispépticos, eles não têm diferença na sintomatologia. Logo, muito provavelmente, também não tem, a infecção pelo H. pylori não seria um fator responsável por esses sintomas. Apesar disso, né, o que se observa é que, com a erradicação do H. pylori nesses pacientes que apresentam a dispepsia funcional, se observa um pequeno benefício. Então, como eu venho falando para vocês, né, é muito controverso tudo o que se sabe sobre a fisiopatologia. Em relação à acomodação gástrica, são observadas algumas alterações também. E a acomodação gástrica ela é importante porque vai ser aqui na região, né, do estômago proximal que a gente vai ter a distribuição desses alimentos para serem transferidos, serem misturados e também transferidos para o estômago distal. E assim seguirem, né, posteriormente para o intestino. E aí acontece que nos pacientes dispépticos supõe-se que há uma alteração dessa distribuição dos alimentos, né, com um relaxamento do estômago proximal, de forma que essa transferência dos alimentos ela não se dá de uma forma fisiológica. E isso se associa bastante com com os sintomas da saciedade precoce. Em relação aos fatores psicossociais, eles são muito importantes, como eu falei, é uma fisiopatologia multifatorial, não são só os fatores fisiológicos, mas também fatores psicossociais, eles têm imagina-se, né, que eles tenham uma contribuição importante, de forma conjunta, para o aparecimento desses sintomas. Então, o que se observa é que o estresse agudo, ele pode ter algum papel na alteração da função gastrointestinal, seja por aumentar demais essa função gástrica, aumentando bastante a secreção de ácido, ou então por uma hipofunção gástrica, né, diminuindo a secreção gástrica e também diminuindo a atividade motora do estômago. Aqui, apesar disso, né, se observou que a resposta ao estresse nesses pacientes, ela não está alterada. Então, apesar de existirem essas hipóteses do estresse alterar a função gástrica, a resposta ao estresse nos pacientes não não encontra nenhum distúrbio. Só que é muito comum nos pacientes dispépticos os diagnósticos psiquiátricos, principalmente depressão e ansiedade. Por isso que se faz associação desses fatores psicossociais também. E nesses sujeitos é muito comum e de forma até maior do que no grupo controle, o descontentamento com o trabalho, com a habitação e com a situação financeira. Bom, sobre a sobreposição com a doença do refluxo gastroesofágico e a síndrome do intestino irritável, o que se sabe, né, é que a pirose ela é muito, muito comum nos pacientes dispépticos.
Então, o consenso de Roma 4, ele traz, né, que nos pacientes que eles têm pirose e outros sintomas típicos, né, da DRGE, tem que se levar em consideração o diagnóstico da DRGE para explicar esses sintomas. Contudo, só o fato de apresentar pirose não descarta a possibilidade desse paciente ter a dispepsia funcional. Então, por isso que tem que ter uma investigação bem detalhada. Porque para ser classificado, né, uma dispepsia funcional, tem que ser descartada todas as causas orgânicas. Em relação à síndrome do intestino irritável, se tem números, né, de que 30% dos pacientes com dispepsia funcional, eles também têm sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, são condições que se sobrepõem também. Bom, as infecções gastrointestinais. Existe, né, a possibilidade de haver alguns quadros de dispepsia funcional que são considerados pós-infecciosos. E por quê, né? O que se teoriza é que durante essas infecções gastrointestinais, a ativação de mastócitos, né, que liberam as substâncias que são neuroativas, como a histamina, por exemplo, levando ao aumento da sensibilidade. Então, aumentando aí esse quadro de hipersensibilidade que alguns pacientes dispépticos já apresentam. E por conta disso, poderia desenvolver todos os sintomas heterogêneos. Além disso, essas infecções elas promoveriam a alteração também da microbiota intestinal, levando ao desequilíbrio e levando à inflamação crônica. Essas infecções gastrointestinais, elas se associam de modo mais forte com a dispepsia funcional do que a associação dessas infecções com a síndrome do intestino irritável. E os sintomas, eles podem persistir aí por até 8 anos depois dessas infecções. Bom, um outro fator seria a inflamação crônica do duodeno. Então, o que se sabe é que durante essas inflamações crônicas, há uma infiltração eosinofílica, tanto no estômago quanto no duodeno, que promove, né, essa infiltração. Ela seria responsável por gerar um relaxamento gástrico e também por alterar a motilidade gástrica, e com isso levar ao aparecimento dos sintomas. E essa infiltração eosinofílica, ela tem uma forte associação com a dispepsia funcional pós-infecciosa. Um outro fator importante, e que esses 3 últimos fatores, né, que eu comentei, tanto da DF pós-infecciosa, infiltração eosinofílica, como os fatores genéticos, são fatores etiopatogênicos, né, que estão sendo estudados nos últimos anos, né? Então, são mais recentes as hipóteses sobre isso. Em relação aos fatores genéticos, o que se supõe é que alguns genótipos, eles são responsáveis por essas alterações da motilidade, que é bem comum, né, nos pacientes dispépticos, como eu comentei com vocês, e também da hipersensibilidade visceral. O gene que associam a essas alterações é o GN beta 3. Então, mais pesquisas estão sendo desenvolvidas, né, para tentar entender de que forma exatamente é o mecanismo que esse genótipo promove para o aparecimento dessas alterações e, consequentemente, o surgimento dos sintomas. Bom, gente, era essa a minha parte que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Se não tiver, podem fazer perguntas ao final da apresentação. E muito obrigada pela atenção de vocês, bem no ritmo aí, Marvete. Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade agora à apresentação, então, falando um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, avaliação clínica e tratamento desses pacientes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Carol. Está aparecendo já também a apresentação, né? Sim, tá aparecendo. Pronto. Então, quando a gente fala do diagnóstico de dispepsia funcional, a gente deve ter em mente que é um diagnóstico fundamentalmente clínico, né? E assim como as demais desordens funcionais do trato gastrointestinal, vai se basear ali nos critérios de Roma, que Gabi até chegou a comentar. Esses critérios, basicamente, para a dispepsia funcional, vai ser meio que uma retomada de tudo que Gabi falou,
mas eles dizem que os pacientes eles devem apresentar queixas dispépticas que impactem de maneira significativa nas atividades diárias do paciente durante os últimos 3 meses e que se iniciaram no mínimo 6 meses antes. É fundamental a presença de um ou mais daqueles 4 sintomas que Gabo falou, então empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica e ou queimação epigástrica, sendo o paciente então classificado em uma daquelas 2 síndromes citadas, ou a síndrome do desconforto pós-prandial, ou a síndrome de dor epigástrica. É fundamental a ausência de lesões estruturais, e isso inclui a realização de endoscopia digestiva alta, né, que possam justificar os sintomas. E o consenso de Roma 4, ele adicionou esse último critério aqui, que não devem haver sinais de que a dispepsia é aliviada somente por defecação ou associada a irregularidades nas fezes. E esse último critério ele foi mais a título de facilitar o diagnóstico diferencial com síndrome do intestino irritável. Mas por meio da apresentação de Gabi a gente percebe, né, que nem sempre isso é tão fácil, principalmente porque a gente tem que 30% dos pacientes podem apresentar essas duas condições concomitantemente. Quando a gente vê aqui, então, né, falando que é fundamental a ausência de lesões estruturais, a gente pode se perguntar, é então necessário realizar uma investigação complementar detalhada em todos os pacientes com queixas dispépticas? E a resposta seria que não. Estudos recentes eles já demonstram, né, que para a maior parte dos pacientes não é necessário realizar uma extensa bateria de exames para o diagnóstico de dispepsia funcional. Isso baseado principalmente em 2 fatores. Primeiro que, apesar da gente ter doenças orgânicas importantes, como doença ulcerosa péptica, câncer gástrico, doença do refluxo gastroesofágico, que podem causar sintomas dispépticos, a maior parte dos pacientes apresentando esse tipo de sintomatologia é por conta de dispepsia funcional. E além disso, quando a gente pensa na endoscopia digestiva alta, que seria ali o principal exame, né, para a gente avaliar queixas, para a gente avaliar a estrutura gastrointestinal superior dos nossos pacientes, ela vai ter uma baixa taxa de identificação de doenças orgânicas. Então, menos de 10% dos pacientes submetidos à EDA, eles vão apresentar úlceras pépticas, menos de 1% vão apresentar câncer gástrico, e mais de 70% ali não vão ter alterações orgânicas, o que é compatível com a dispepsia funcional. Então, a gente pensa, né, muitas vezes a gente pode acabar conduzindo o caso, a conduta do nosso paciente, sem necessitar de dessa extensa bateria de exames mesmo, por se tratar ali da dispepsia funcional ser a principal causa dessas queixas dispépticas. E aí, dessa forma, isso mostra pra gente o quanto que é necessário a gente fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem conduzido, para que possa orientar a nossa conduta diagnóstica para inclusão ou exclusão de dispepsia funcional, para avaliação de quais são os pacientes que merecem realmente uma investigação mais detalhada e também para orientar a gente quanto às melhores terapias a serem indicadas para cada paciente de acordo com os diferentes quadros clínicos que podem se apresentar. O consenso de Roma, o Comitê de Roma, ele traz então a sugestão de que os pacientes com queixas dispépticas eles sejam divididos em 2 grupos. Aqueles que apresentam a dispepsia não investigada e aqueles que apresentam um diagnóstico sugestivo de dispepsia funcional. No primeiro grupo, o que é que a gente vai fazer? Vai se voltar justamente numa condução mais custo-eficiente desses pacientes. Ou seja, a gente vai tentar conduzir a abordagem do nosso paciente para que a gente não precise fazer uma conduta tão onerosa para o paciente em relação a exames diagnósticos. Então, é interessante, primeiro, a gente procurar por sinais e sintomas de alarme, que são aqueles sinais que podem realmente indicar que o paciente ele apresenta uma doença orgânica que necessita ser melhor investigada, especialmente malignidades. E aí, quanto aos sintomas de alarme principais, a gente tem idade acima de 40 anos, aqui está 55, mas no nosso meio é 40 anos, especialmente em pacientes que têm sintomas dispépticos recentes. Esse valor de referência de idade, ele varia de acordo com o meio, né, porque isso varia de acordo com a epidemiologia do câncer gástrico em cada região. Além disso, se o paciente apresenta evidência de sangramento gastrointestinal superior, como melena ou hematêmese, se o paciente está apresentando disfagia, especialmente se for uma disfagia progressiva ou odinofagia, se ele tem vômito persistente, se tem perda de peso não intencional, se tem história familiar de câncer gástrico ou de câncer esofágico, se tem alguma massa abdominal palpável ou adenopatia anormal, e se ele tem evidência de anemia por deficiência de ferro. Então, aqui, retomando, né, a importância de uma anamnese bem feita para avaliar qual é a sintomatologia que o paciente está apresentando, quais são os sinais associados, essa dispepsia ela teve início recente, qual a história pregressa desse paciente, qual a história familiar desse paciente, existe histórico de câncer gastroesofágico? Além disso, um exame físico minucioso também, para a gente avaliar se existem alterações abdominais ou alterações sistêmicas que possam nos conduzir para um provável diagnóstico de doença orgânica. E também os exames laboratoriais iniciais, né, que podem nos demonstrar que o paciente ele tem alguma alteração hematológica, alteração pancreática ou hepática, que também seja um indício de doença orgânica. E todos esses sinais e sintomas de alarme, quando presentes, eles são recomendação de endoscopia digestiva alta para que a gente possa fazer essa investigação mais apurada. Além disso, é importante excluir o uso de AINES e de ácido acetilsalicílico, que são medicações que, como o Gabi falou, podem facilitar, né, facilitar a ocorrência dos sintomas dispépticos, não causam, mas podem facilitar a sua ocorrência.
É interessante também a gente avaliar se o paciente ele apresenta sintomas típicos de refluxo, então pirose, regurgitação ácida, disgeusia, que é aquele gosto amargo na boca. E Gabi até comentou também, pacientes que apresentem esses sintomas típicos de refluxo, eles devem ser considerados como diagnóstico inicial a doença do refluxo gastroesofágico, e aí esses pacientes eles vão ser conduzidos por um tratamento empírico com inibidor de bomba de próton por 4 a 8 semanas. Caso eles não tenham melhora na sintomatologia, aí o diagnóstico de DRG ele já é pouco provável. Além disso, pacientes jovens que não estejam apresentando sinais ou sintomas de alarme devem ser passados, né? Devem ser solicitados para esses pacientes exames não invasivos para pesquisa de H. pylori, e aí, nos casos positivos, pode-se fazer a terapia de erradicação da bactéria. Isso visa principalmente curar casos de dispepsias relacionadas ao H. pylori ou a doenças ulcerosas pépticas, e também evitar futuras doenças gastrointestinais, né? E isso é importante por quê? Para que o nosso paciente ele possa ser diagnosticado com dispepsia funcional, para que a gente possa dizer que o paciente ele tem dispepsia funcional, é fundamental que ele não esteja infectado pelo H. pylori, e caso ele estivesse infectado, ele já tenha sido tratado, e ele não tenha obtido melhora com o tratamento, ou tenha tido recorrência da sintomatologia. E além disso, como no nosso meio a gente tem uma alta prevalência ainda de parasitoses, é sempre importante nos pacientes com queixas dispépticas a gente fazer pesquisa por meio de testes parasitológicos de fezes, principalmente para giardíase e estrongiloidíase, que são duas parasitoses que são causas comuns de queixas dispépticas no nosso meio. Já com relação aos pacientes com diagnóstico sugestivo de dispepsia funcional, aqui são esses pacientes em que a gente já fez essa investigação inicial, né, e a gente realmente está provavelmente quase fechando esse diagnóstico de dispepsia funcional. Só que como estão nos critérios de Roma, é necessário que esse diagnóstico ele seja efetivado pela realização de endoscopia digestiva alta para evidenciar que realmente não existem alterações orgânicas causando a doença daquele paciente. Essa endoscopia digestiva alta ela deve preferencialmente ser realizada nos períodos sintomáticos da doença e sem que o paciente esteja sendo submetido a uma terapia antissecretora. Podem ser realizados também alguns testes a nível de diagnóstico diferencial mesmo, como, por exemplo, ultrassom e teste de esvaziamento gástrico, que, no entanto, não são indicados de rotina. A ultrassonografia ela é reservada ali para os casos em que se suspeita de alguma alteração pancreática ou biliar, e os testes de esvaziamento gástrico, como, por exemplo, cintigrafia, eles seriam mais indicados para os pacientes em que se quer fazer um diagnóstico diferencial de gastroparesia. Só que esses testes, eles muitas vezes não são recomendados porque eles não têm uma alteração significativa na conduta clínica. Isso porque também é comum a sobreposição de dispepsia funcional com gastroparesia, porque como o Gabi falou, né, uma parte dos pacientes com dispepsia funcional, eles também apresentam um retardo do seu esvaziamento gástrico. É importante também afastar a possibilidade de doença celíaca e de intolerância à lactose, principalmente quando houver uma suspeita clínica mais forte, especialmente naqueles pacientes que estão apresentando a flatulência significativa, diarreias e queixas relacionadas à ingestão ali de alimentos contendo glúten ou contendo lactose. É muito importante também avaliar a presença de cofatores psicológicos, então estresse, ansiedade, depressão, que Gabi comentou, e também de fatores ambientais que possam ser estressores, que estejam tanto desencadeando quanto agravando o quadro do nosso paciente, e também avaliar aspectos dietéticos e uso de medicamentos que possam estar relacionados com o surgimento desse quadro. Aqui a gente tem um fluxograma, né, para afirmar na nossa mente como deve ser a conduta com os pacientes que estão apresentando ali aquela sintomatologia crônica dentro daqueles 4 sintomas que a gente já citou. Então, a gente vai fazer uma análise da história clínica e dos achados clínicos desse paciente, bem como dos achados de exames laboratoriais. Caso a gente não tenha nada ali digno de nota, que nos indique, né, a necessidade de uma investigação mais detalhada desde o início, a gente procede ali para o tratamento empírico. Se depois de 4 semanas a gente não teve sucesso nesse tratamento, ou se desde o começo o paciente estava ali apresentando sintomas de alarme, a gente já parte para a endoscopia digestiva alta associada com biópsia, que visa justamente evidenciar se existem ou não alterações orgânicas compatíveis com o quadro clínico. Caso existam achados, né, que possam explicar a sintomatologia, a gente vai fazer o tratamento dessa provável causa de base. Se o tratamento ele teve sucesso, se tratava de uma dispepsia secundária realmente. Se o tratamento não teve sucesso, então o diagnóstico mais provável é dispepsia funcional. Já nos casos em que a gente não tem achados que expliquem os sintomas, a gente faz a biópsia e vê se vai ser H. pylori positivo, H. pylori negativo. Nos casos H. pylori positivos, a gente faz ali a terapia de erradicação e avalia se depois de 6 a 12 meses o paciente ele vai estar livre dos sintomas. Se ele estiver livre dos sintomas, então se tratava de uma dispepsia secundária ao H. pylori. Se os sintomas persistirem ou se os pacientes tiverem biópsia negativa para o H. pylori, então se tratava ali realmente de uma dispepsia funcional. Quanto ao tratamento, o tratamento ele vai envolver uma abordagem global e ampla
né, e bem individualizada para cada paciente, sempre levando em conta aspectos pessoais que estejam relacionados ali, tanto com o desencadeamento quanto com a exacerbação do quadro de cada paciente. Dentre os aspectos gerais do tratamento, é muito importante a gente esclarecer e tranquilizar o paciente quanto à benignidade da condição que ele apresenta, quanto ao caráter funcional da sua doença, e explicar para ele que não existe nenhum distúrbio grave, nenhuma doença grave ou nenhum risco de vida relacionado a essa condição. Isso por si só já pode tranquilizar bastante o paciente e auxiliar na melhora da sua sintomatologia e até na melhora em relação ao tratamento. É sempre importante também a gente estimular mudanças de hábito nesses pacientes. Então, deve-se encorajar os pacientes a realizar atividades físicas regulares, bem como exercícios de relaxamento, e deve-se também estimular alterações nos hábitos dietéticos desses pacientes. Não existem evidências muito significativas quanto ao verdadeiro impacto das mudanças dietéticas no quadro clínico dos pacientes, mas existem algumas mudanças que podem sim ser encorajadas, principalmente a depender do quadro clínico que cada paciente está apresentando. Então, por exemplo, pacientes que têm saciedade precoce como a principal queixa, eles podem se beneficiar de comer mais devagar, comer menos e comer mais vezes ao dia, fazer um fracionamento das refeições. Pacientes que têm principalmente empachamento pós-prandial, eles podem se beneficiar de reduzir o teor gorduroso dos alimentos que estão sendo ingeridos. Todas essas são alterações que vão facilitar ali o processamento do alimento, tanto pelo estômago quanto pelo duodeno, e vão acabar reduzindo a distensão gástrica relacionada com a alimentação. Além disso, é sempre importante também falar para os pacientes evitarem alimentos muito condimentados, alimentos ácidos, álcool, café em excesso, e também voltar, né, as alterações dietéticas, principalmente para os alimentos que exacerbam a sintomatologia em cada paciente. Então, foi até uma aula que eu assisti de um gastro, ele falava assim, se o paciente come maçã, ou se ele come couve, ou se ele come chuchu cozido no vapor, sem sal, e sente dor, e tem a sintomatologia, então ele deve suspender esse alimento. Ao mesmo tempo, se ele come uma batata do Mac, com hambúrguer, com Coca-Cola e não sente nada, não há problema em manter, né, esses alimentos na sua dieta, até porque você causaria alterações dietéticas muito rígidas para esse paciente, o que pode acabar piorando também, né, a forma como o paciente ele lida com a doença e com o tratamento. E é sempre muito importante também abordar os fatores emocionais que sejam relacionados, porque muitos pacientes eles podem se beneficiar de psicoterapia, de técnicas para redução de estresse. Quanto à terapia medicamentosa, é importante a gente saber que ela é principalmente destinada às fases sintomáticas, e a sua duração vai estar relacionada ali com a melhora do quadro clínico do paciente. Então, depois que o paciente melhora, essa terapia medicamentosa ela pode ser suspensa, né? E ela vai ser voltada principalmente para o sintoma predominante que cada paciente está apresentando. Aí a gente pode se perguntar, né, depois de tudo que o Gabi falou, a eficácia dessa terapia medicamentosa ela vai ser garantida? E a resposta é não, né? Já se sabe que existe uma limitação muito grande na eficácia desses medicamentos, e alguns estudos eles trazem que a melhora clínica dos pacientes com terapia medicamentosa ela pode ser menor do que 60%, o que se equipara com a eficácia do placebo em muitos estudos, que é algo em torno ali de 25% a 60%. Então é bom ter em mente, não é porque o paciente está sendo tratado que ele vai ter uma melhora clínica significativa relacionada a essa terapia medicamentosa. Dentre os medicamentos que a gente pode utilizar, sempre lembrando de se voltar para a sintomatologia predominante, para os pacientes que estão tendo ali síndrome de dor epigástrica, então que estão apresentando dor ou queimação epigástricos, a gente pode utilizar os inibidores de secreção gástrica como primeira linha, sendo então inibidores de bomba de prótons ou bloqueadores H2, sendo que alguns estudos sugerem que os inibidores de bomba de prótons eles sejam os escolhidos, né, por atuarem melhor na redução dessa sintomatologia de dor ou queimação epigástrica. Eles devem ser utilizados então em dose padrão, uma vez ao dia, sendo que é importante ressaltar aqui, não existe diferenças entre os diferentes inibidores de bomba de próton, nem entre diferentes doses de inibidor de bomba de próton para o tratamento de dispepsia funcional. E que a responsividade do paciente ao tratamento com esses inibidores de bomba de prótons, ela pode ser testada ali entre a primeira e a quarta semana de sintomatologia. Então, se depois de 4 semanas de tratamento, o paciente ele continua apresentando a sintomatologia, ele está irresponsivo à terapia com essa medicação, provavelmente ele vai continuar irresponsivo e não vai adiantar de nada você manter a medicação, o uso dessa medicação nesses pacientes. Como primeira linha de tratamento para os pacientes que têm síndrome do desconforto pós-prandial, a gente deve utilizar os procinéticos, né? Então, é exemplo ali de metoclopramida, domperidona, bromoprida e todas essas medicações que são trazidas aqui. Principalmente levando em conta o que Gabi falou, de que a maior parte dos pacientes com dispepsia funcional, eles vão ter alterações ali a nível de motilidade gastroduodenal e relaxamento de fundo gástrico. Então, os procinéticos, eles acabam melhorando essa motilidade gastroduodenal porque eles aumentam o tônus gástrico, eles aumentam a motilidade antral e alguns também podem ter um efeito sobre o relaxamento do fundo gástrico. Nos pacientes que têm queixas
que tem como queixa principal a saciedade precoce, aí a gente pode utilizar medicamentos que são mais eficazes no relaxamento desse fundo gástrico ali, melhorando essa acomodação gástrica durante a alimentação, que são os agonistas de 5-hidroxitriptamina. Como exemplos, a gente tem a sumatriptana e buspirona, que podem ser prescritas para esses pacientes. Lembrando que existem alguns procinéticos que estão sendo testados, né, e que são promissores como terapêuticas futuras, que poderiam atuar eficazmente tanto em aumento de motilidade gastroduodenal e também muito eficazmente no relaxamento de fundo gástrico, unindo aí essas duas ações importantes desse medicamento. E a gente tem, por exemplo, a cotiamida e derivados de gastrina e de motilina. Quanto aos antidepressivos, eles podem ser utilizados como segunda linha, e sempre levando em conta, né, a importância do eixo cérebro-intestino e a transmissão anormal de dor que ocorre na dispepsia funcional. A gente tem uma ação principalmente dos antidepressivos tricíclicos, eles são os mais eficazes, né, estudos têm demonstrado uma boa eficácia desses medicamentos para o tratamento de dispepsia funcional. Eles têm a sua ação central, então eles vão acabar bloqueando a transmissão de dor do intestino para o cérebro, e por isso eles provavelmente são mais úteis em síndrome de dor epigástrica. Vale ressaltar a pouca eficácia de venlafaxina em relação ao placebo, e quando vão ser utilizados esses medicamentos, eles devem se iniciar com doses mais baixas do que as antidepressivas plenas, e caso o paciente ele apresente melhora, o tratamento ele deve ser mantido ali por 4 a 12 meses. A gente tem ainda aqui como segunda linha a erradicação do H. pylori, que Gabi até chegou a citar, né, que uma pequena parte dos pacientes eles podem obter benefícios com essa terapia de erradicação da H. pylori. Então, nos pacientes que sejam positivos para H. pylori, deve-se pensar em realizar essa erradicação, sempre avaliando o custo-benefício, e ela parece também ser mais benéfica, ser mais eficaz nos pacientes que têm a síndrome de dor epigástrica. E se a gente tiver alguma falha terapêutica com essas primeiras tentativas aqui, né, a gente tem algumas estratégias empíricas que podem ser realizadas para melhorar a eficácia desse tratamento. Por exemplo, a gente pode fazer uma associação de inibidores de secreção gástrica com procinéticos, ou nos casos de pacientes que têm a dor como sintoma principal, a gente pode aumentar a dose dos antidepressivos para as doses plenas, ou associar esses antidepressivos com ansiolíticos como adjuvantes do tratamento. Por fim, a gente tem as terapias complementares e alternativas, né, que são úteis, principalmente se a gente levar em conta a baixa eficácia, a eficácia limitada da terapêutica medicamentosa em muitos pacientes. Então, não surpreende que mais de 50% dos pacientes busquem por formas complementares de tratamento. E aí que entram essas terapias complementares, essas terapias alternativas. Dentre elas, a gente tem o tratamento psicológico, que pode ser útil principalmente para pacientes com sintomatologia mais grave, refratária ao tratamento medicamentoso, e principalmente aqueles que têm concomitantemente um distúrbio psiquiátrico. E aí a gente tem hipnose, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Além disso, já existem estudos demonstrando os efeitos benéficos da fitoterapia, principalmente em relação ao placebo, e como principal fitoterápico conhecido, nós temos o Iberogast, também conhecido como STW5, e além disso, existem estudos, né, recentes que mostram que os pacientes com dispepsia funcional, eles podem se beneficiar do uso de extrato de alcachofra, bem como da cúrcuma. A cúrcuma, ela parece estar relacionada ali, né, ela parece interferir na resposta inflamatória do nosso organismo e também pode interferir na motilidade gastroduodenal. E aí um uso mais assim, sem tantas evidências de eficácia, realmente sem tantos estudos comprovando a eficácia, mas que são usados por muitos pacientes e muitas vezes indicados também pelos profissionais, são ervas medicinais, acupuntura e probióticos, na tentativa realmente de melhorar o padrão de sintomatologia desses pacientes. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, que tenham gostado do tema.